O que é melhor, a quantidade ou a qualidade? O que é mais eficiente, a crítica ou o elogio? É uma boa coisa no que se pensar. O apóstolo São Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pedro também disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pedro disse que ele não deixaria de nos anunciar essas verdades, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Por que a insistência? Por que precisa-se fazer isto incessantemente? Por que Paulo está dizendo para a gente ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor? Por uma razão bem simples. Há pessoas que falam, não, o importante não é a quantidade, é a qualidade. É as duas coisas. O que adianta você fazer uma coisa muito bem feita, mas você só faz uma vez na vida? Eu fiz um culto doméstico muito bem feito. Quando foi que você fez esse culto doméstico? Foi 2003, eu creio. Em 2003, nós estamos em 2021. O que aquele culto bem feito lá significa hoje? Entenda isso. O que molda o nosso comportamento é aquilo que nós fazemos diariamente. Muitas pessoas não entendem este princípio. Mas, repetindo aquela frase já tão citada, os vencedores fazem diariamente o que os perdedores fazem apenas ocasionalmente. É importante entender isto. Fazer a coisa bem feita é importante, sim, mas se você faz bem feito uma vez na vida, uma vez na morte, isso não te molda. O que molda o nosso comportamento é aquilo que nós fazemos diariamente. Tá certo? Então é importante fazer as coisas bem feitas, mas não somente as coisas bem feitas. É importante fazer as coisas com frequência, com assiduidade, tá certo? Então, uma coisa é como falar. O que é mais importante, a eficiência ou a eficácia? As duas coisas são importantes, porque eficiência fala de fazer bem feito, eficácia fala de fazer o que deve ser feito. Então nós devemos primeiro saber o que é mais importante, isso é eficácia, e também saber fazer essa coisa importante bem feita, é eficiência. Então as duas coisas se completam. Como eu vejo tantas pessoas dizer que a crítica é melhor do que o elogio. Quando? Gente, tudo tem seu lugar, tudo tem seu valor. Você vai dizer que a colher é melhor do que o garfo? Ou o garfo é melhor do que a colher? Você vai tomar uma sopa de garfo? É difícil, né? É difícil. Você vai espetar uma azeitona com a colher? Também é difícil. Tá certo? Você vai segurar uma faca, você vai segurar o bife, para você cortar, você vai segurar com uma colher? Então tudo tem seu lugar. Para tomar uma sopa é melhor a colher, mas para você espetar uma azeitona, espetar uma carne lá, para espetar é melhor o garfo do que a colher. Então, entre a crítica e o elogio, tudo tem seu lugar. Na hora da crítica, o elogio não serve. E na hora do elogio, a crítica não serve. A crítica, ela deve, primeiro, óbvio, nós devemos criticar a ação, não a pessoa. Há quem condene a pessoa, ao invés de condenar a ação. Ora,
Você condenar a pessoa, ao invés da ação, é a pessoa, é a mãe que pega, dá banho no bebê ali, e aí a água ficou suja, porque deu banho no bebê. Aí você vai jogar água fora, joga o bebê junto, né? Então, a crítica, ela é muito boa, mas você tem que criticar a ação, condenar a ação, não a pessoa. Condenar a pessoa, ao invés da ação, é quando vai jogar água, ao invés de jogar a sua água, joga o bebê junto. Você condenou a pessoa, então você está dizendo, não, é você que não presta. Você não presta, então. Não, gente. Então a pessoa tem que se matar. Já que ela não presta, então tem que matar aquela pessoa. Não, nós não somos coniventes com o erro, absolutamente não. Mas nós condenamos é a atitude. Nós condenamos a atitude, a ação, não a pessoa. Nós somos redimíveis. Tá certo? Nós somos diferentes dos anjos. O anjo peca uma vez só, o anjo cai apenas uma vez, Deus nunca o levanta. Mas um filho, ele pode cair 1000 vezes, Deus o levantará. Quantas vezes ele quiser ser levantado, Deus o levantará. O profeta diz na mensagem Unidade, parágrafo 33, se eu não me engano, o profeta disse, olha, você não deve olhar para esses erros e falhas, você sempre terá, mas desde que você seja humilde o bastante para querer se levantar, se humilhar diante de Deus e buscar a sua ajuda, Deus o levantará, o porá de volta no seu lugar, diferente de anjo. Então, a crítica, vamos falar da crítica e do elogio. A crítica, ela é muito importante, desde que você entenda que você tem que criticar é a ação, o erro, não a pessoa. Você condena o erro, não a pessoa. Tá. Então isso aí é muito importante. O elogio não serve, gente. Na hora da crítica você vai elogiar? Não. Então a crítica é para condenar aquela atitude e falar, olha, existe o caminho certo e o errado. Esse é o errado. Esse caminho não presta, essa ação não presta. Para com isso. Você condenou a ação. Agora, quando a pessoa então faz o certo, o elogio é muito importante quando a pessoa está fazendo o certo. Para quê? Para reforçar aquela atitude. Então você chega lá e fala, é isso, filho, parabéns, isso mesmo, esse é o caminho correto. Vamos lá, isso aí, continue correndo. Os filhos que são criados por pais que têm sabedoria, eles têm muito mais chances de vencer na vida, tanto natural como na espiritual. Eu conheço muitas pessoas que foram para o mundo, foram criadas no Evangelho. Então elas ficaram ali no Evangelho enquanto eram crianças, enquanto não podiam sair da barra do pai, da saia do pai, da mãe, que eram cruéis. Não é? Crítica, 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 crítica. Não tinha um elogio para reforçar a atitude correta. Quando aquelas pessoas entraram na adolescência, caíram no braquiara. Por quê? Elas não tinham por que fazer o correto, elas não tinham um estímulo. Nós devemos entender isto. Nós temos que criar nossos filhos ali na manivela até que o motor pegue. Quando é que o motor pega? Não tem uma data muito específica, mas o profeta disse que nós devemos manter nossos filhos na presença de Deus até que eles possam caminhar por si mesmos. Ter paciência com eles quando eles passam por aquela fase da rebeldia, de mascar chiclete e tal. Mas como é que a gente vai manter como é que nós vamos manter nossos filhos diante de Deus na época difícil? Dando esta orientação, gente, dando esta orientação, criticando a ação, não a pessoa, criticando a ação na hora errada e enfatizando, encorajando, estimulando ela na hora que ele acerta. Fala, parabéns, filho, porque a pessoa se sente estimulada com aquilo, então no seu cérebro existe um reforço. Não, este é o caminho. Então, quando a pessoa fez o certo, como você fez ele se sentir bem,
então ele vai ter a tendência, uma maior tendência de fazer o certo para ele se sentir bem, porque o cérebro humano ele busca aquilo que lhe dá prazer. É por isso que o povo come tanto chocolate. Não é o chocolate em si, é o prazer. Uma vez, há muitos anos, eu falei com uma pessoa, falei, mas por que você bebe cerveja? Um negócio amargo, ruim. Ele falou, eu não bebo cerveja pelo paladar, eu bebo a cerveja pelo efeito que ela causa. Né? Então, as pessoas elas fazem o que fazem é pelo efeito, é o sentido, para elas se sentirem daquela maneira. Então, se você reforça, você estimula seu filho, sua filha, quando ele faz a coisa certa, fala, parabéns filho, isso faz ele se sentir bem e ele vai ter uma tendência muito maior de continuar agindo daquela maneira correta, não é? Então, a crítica não é melhor do que o elogio, não. A crítica, ela é boa na hora da crítica. Na hora da crítica, o elogio não assume o lugar dela. E na hora do elogio, a crítica também tem que ficar fora. Ela falou, dá licença, por favor, dá licença, agora não, aqui não é seu lugar, não é sua hora, agora era a hora do elogio. E Deus faz isto. Né? Deus ele elogia seu povo na hora que ele tem que elogiar. Se você observar nas cartas às igrejas, ele faz uma crítica e um elogio. Uma crítica e um elogio. Pense nisto. Que Deus te abençoe. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me,
encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.